Filho e do Espírito Santo, iniciando hoje esse encerramento das nossas aulas, um total de 18 episódios, né, do livro do Padre Calderon, Prometeu a Religião do Homem. Então, hoje faremos a conclusão e o encerramento dessas aulas. E essa conclusão, ela é uma conclusão dolorosa, né? Que de certa forma deixa todos um tanto quanto assombrados diante desse quadro e de tudo que nós vimos até aqui. Essa conclusão nossa, ela é terrível, né? Porque nós percebemos aí que o Concílio Vaticano II, ele preparou e impôs, né, tão logo terminou o concílio, uma nova religião, uma nova doutrina e a coroação disso, uma nova missa, né? Essa nova igreja, né? Essa nova igreja, podemos chamar assim, né, do Concílio Vaticano II, ou Igreja Conciliar, ela tem como fundamento, como nós vimos analisando o livro do Padre Calderon, o homem. Ela é toda voltada para o homem. Daí porque ela pode ser chamada de humanista, né? Mas, como nós vimos também, aquela concepção errada de homem, né? É um homem que não necessita de redenção, é um homem sem pecado original, é um homem que a graça habita na sua própria natureza, como fora a graça uma obrigação de Deus para com o homem, né? Portanto, é colocado nessa nova religião a dignidade humana como bem supremo. Essa dignidade do homem não é pelo fato do homem ter sido redimido por nosso Senhor Jesus Cristo, né? E a partir dessa redenção ter direito à participação na vida sobrenatural de Deus, mas simplesmente porque como Deus é livre, e é aí onde eles fundamentam, né, a ênfase deles quando falam de Deus, né, não tanto pelo ser, não tanto pelo bem, não tanto pela beleza que Deus é, né, mas sim pela criação. Então, para eles, o ponto fundamental de Deus é a liberdade, e essa liberdade se dá no momento que Deus cria todas as coisas. Então, o homem, como sendo imagem e semelhança de Deus, o homem também, né, tem essa mesma liberdade de Deus. Então, a dignidade humana, como bem supremo, ela se refere a essa liberdade do homem. Ora, se a dignidade humana é um bem supremo, né, e provém da liberdade do próprio homem, essa dignidade, ela não está relacionada ou ela não provém de um caráter católico. Ela está presente em todos os homens, né? Não necessariamente dos católicos, dos batizados. Então, já é uma característica do próprio homem. E, evidentemente, se essa dignidade não provém do caráter católico, ela também não provém de nenhum valor moral. Ela não está relacionada a nenhum valor moral. Ela está presente em todos os homens. Dessa forma, Deus passa a estar subordinado ao homem. Então, aqui que está a inversão que nós falamos lá no princípio das nossas aulas, né? E agora vai ficar mais claro para entender. O Padre Calderon, ele fazia uma analogia, né, com um pintor que pinta o seu autorretrato, né? De certa forma, o pintor, quando ele faz essa sua imagem no autorretrato, né, ele deseja que essa sua imagem sobreviva a ele. E é assim, né? Então, é como se fosse a obra-prima do pintor. O pintor morre, mas a obra-prima permanece, né? Ora,
Com relação aos homens, isso pode ser até assim, dessa maneira, mas com relação a Deus, não. Né? Com relação a Deus, não. Porque Deus não se acrescenta nada em Deus. Quando Deus cria alguma coisa, cria por amor, não por necessidade. Não para que Deus ele se complete na sua obra. Mas o pensamento conciliar é esse. Então, Deus, quando criou o homem, para eles é como aquele pintor que eu disse agora há pouco, né? Que pintou o seu autorretrato e se completa naquele autorretrato a tal ponto que agora Deus pode desaparecer para o homem, né? E isso faz a gente entender o pensamento do Papa Paulo VI, quando ele fala do humanismo ateu e desse humanismo católico, que respeita a transcendência, mas vai de encontro ao humanismo ateu. Como se naquele momento, Deus pudesse desaparecer, sumir, para que o homem então ficasse. Para a gente entender melhor, também o Padre Caldeirão faz uma outra analogia com um pai, Um pai, ele, ao longo de sua vida, ele passa a ter certas virtudes. E ele comunica essas virtudes para o seu filho. O seu filho é natural que assimile as virtudes do pai e adquira ainda outras virtudes que o pai não tem. Então, de certa forma, o pai se realiza no seu filho. Aquelas virtudes que ele não conseguiu alcançar, e quando ele vê seu filho alcançando, ele se realiza. Mas isso, quando a gente fala de homens, para o concílio, Deus é como esse pai, que ao criar o homem alcançou virtudes que Deus não podia ter, como a liberdade para pecar, porque Deus não pode pecar e o homem pode. Mas de modo que Deus se realiza nessa sua criação, que é o homem. Quando o concílio diz que Deus criou as coisas em função do homem e criou o homem em função de si mesmo, isso está lá na Gaudium et Spes. O concílio estabelece o homem como fim de Deus. Veja, o objetivo de Deus, a finalidade de Deus era a criação do homem. E necessariamente considera-o como acabamento e perfeição do Criador. Como eu disse antes, Agora Deus pode até desaparecer, pois restando o homem, resta o melhor dele. Então, é como o artista que morre, mas a sua obra permanece. Terrível. Segundo ponto, a liberdade como valor supremo. Deus não alcançaria a plena beatitude porque é o ser, a verdade e o bem, mas através da criação. Quer dizer, o único ato de liberdade de Deus é a criação, Porque Deus podia criar ou podia não criar, Para eles, então, a participação do homem, da dignidade do homem, se dá através desse ato de Deus, de liberdade de Deus. Mas no homem, esse ato de liberdade é ainda maior. Deus teria superado a si mesmo ao reproduzir sua imagem na criatura humana, que alcançou uma liberdade que nem ele poderia alcançar. De acordo com o pensamento conciliar, de acordo com essa estranha teologia deles, Deus ficaria contente e teria orgulho desses seus filhos que levaram a liberdade tão longe que se atreveram a declarar-se independentes e a dá-lo por morto. Daí explicando Paulo VI e esse fascínio que tinha pelo humanismo ateu. O humanismo, as consequências do humanismo são muito graves e muitas vezes as pessoas não param para pensar, Mas todos os males da modernidade são consequências disso. O liberalismo, como nós já vimos na outra aula, porque o humanismo é arrastado pelo seu próprio peso
a cair no liberalismo. E do liberalismo nós vamos ter, né, a ideia protestante, o protestantismo, que é uma consequência do humanismo. Nós vamos ter a maçonaria, né, que é uma consequência do humanismo. Então, os humanistas de hoje são os maçons, eles é que promovem, né, pelo mundo todo, né. Nós vamos ter também o socialismo, nós vamos ter também o comunismo, né, são todas consequências do humanismo. E é por isso que a principal bandeira deles são sempre, né, sempre os direitos humanos. Eles sempre vão defender os direitos humanos. E é por isso que é muito fácil as pessoas se deixarem seduzir por essa aparência, né? Afinal de contas, você está se defendendo os direitos humanos, né? Só que onde que ficam os direitos de Deus, né? Para quem tem o olhar na vida sobrenatural, é claro que essa falácia dos direitos humanos, né, sem levar em consideração os direitos de Deus, ela não pode fazer muito sentido. Mas como a humanidade hoje está completamente afastada do senso sobrenatural e voltou as costas para Deus em função desse mesmo humanismo, né, então é muito fácil cair nessa cilada, né, dos direitos humanos. Então, as coisas mais aberrantes possíveis, elas são qualificadas como direitos humanos, né? Por exemplo, a questão da promoção do aborto é considerado direitos humanos, né? A questão, como era proposta até poucos anos atrás, durante o governo da Dilma, né, de se fazer uma abolição dos símbolos religiosos, né? Isso é uma perseguição clara ao cristianismo e era feito em nome dos direitos humanos, né? Então, a ideologia de gênero, feita em nome dos direitos humanos, né? Então, quem começa a defender muito os direitos humanos acaba caindo nessas armadilhas, né, do humanismo. E foi o que aconteceu com a hierarquia católica, que foi bebendo, né, dessas águas envenenadas do humanismo e passou então a virar uma espécie de religião, né, voltada exclusivamente para o homem, né, ou dando as costas para Deus. E nós chegamos aqui, né, na essência dessa religião do Concílio Vaticano II. Por isso é que podemos dizer e afirmar, né, com toda certeza, que a religião do Concílio Vaticano II, ela não é uma religião cristã, né? Porque o centro da religião cristã é a cruz, é o sacrifício de Nosso Senhor. E Nosso Senhor Jesus Cristo, né, que é o centro da nossa fé, agora não mais, né? Nessa religião do Concílio Vaticano II, o centro, o culto, toda ela voltada para o homem. Daí porque podemos chamar essa religião de religião do homem ou religião humanista, mas não cristã, né? Não é a religião de Nosso Senhor Jesus Cristo, é a religião do homem. E é bom que se tenha isso muito claro, né? Porque muitas pessoas, e a maior parte das pessoas que seguem a religião, né, conciliar, elas não têm conhecimento disso. Mas eu já expliquei nas outras aulas, né? É um cristianismo sem Cristo, ou com um Cristo falsificado. É um Cristo diminuído, nós vimos na aula passada, que se exalta a humanidade de Cristo no sentido de negar sua divindade. Então diz que Cristo é um homem perfeito, mas no sentido de dizer que Jesus Cristo não é um Deus. E quando se fala em Cristo como Deus, é de um outro sentido, né? É um Deus diminuído. Não é claro, né, a afirmação desse dogma de fé, da divindade de Nosso Senhor. Então, a religião do concílio não é cristã, mas uma idolatria do homem. Então, vamos ver algumas características, né, dessa religião do homem. Primeiro ponto, a graça deixa de ser a participação na natureza divina para ser a força para tornar o homem mais livre e mais humano. Então, na teologia católica, nós vemos, né, que a graça o homem recebe, né, pelo batismo, a graça santificante, para que o homem possa ter uma participação na vida divina de Deus e assim
tendo participação na vida divina de Deus, acontece uma deificação. Não que o homem vai se tornar Deus substancialmente, mas ele vai ter uma participação na vida sobrenatural, na vida divina de Deus, e ele tem isso pela graça. E a graça, ela é infundida no homem. Para eles, a graça, ela é inerente à natureza do homem e ela é a força que torna o homem mais livre e mais humano. Então, observa, que eu disse que a graça santificante, ela eleva a natureza do homem para que o homem tenha participação na vida sobrenatural de Deus. Para eles, a graça é inerente à natureza do homem e ela é a força que faz o homem ser mais livre e, portanto, mais humano. Outra característica, Jesus Cristo deixa de ser homem-Deus que desceu para nos divinizar. É o que eu falei, Nosso Senhor Jesus Cristo desceu, morreu na cruz, para que a gente tivesse direito a essa participação na vida sobrenatural de Deus, essa divinização do homem, Para ele já não é mais assim. Em vez disso, Jesus passa a ser o homem perfeito que se fez presente para nos humanizar. Então já não é mais, o homem-Deus que abriu as portas do céu para a humanidade, que através de seu sacrifício permite ao homem ter a participação na vida sobrenatural de Deus. Mas é simplesmente um homem perfeito que mostra ao homem como o homem deve ser mais humano. Mudança completa, Mudança completa. Então esse é o Cristo deles. Não é o Cristo da Igreja Católica de 2000 anos. Outro ponto, a Eucaristia deixa de ser o sacrifício de Jesus Cristo, sacerdote e vítima, e passa a ser a farisaica ação de graças de uma humanidade que se acha a coroa do Criador. É por isso que na Missa Nova não tem genuflexão, a comunhão é na mão. Porque o culto é para o homem. Nosso Senhor Jesus Cristo é simplesmente um homem perfeito que fez com que o homem compreendesse que através da sua liberdade o homem é mais humano. Então, a Eucaristia celebra essa compreensão do homem, da sua liberdade e da sua condição de divinização enquanto natureza humana. É uma divinização da própria natureza do homem. Não é para elevar o homem à ordem sobrenatural, mas para tornar o homem mais humano. Por isso que o Papa Francisco, por exemplo, ele nunca se ajoelha. Não sei se os senhores já perceberam isso. Ele nunca se ajoelha diante do Santíssimo, sempre de pé. Porque é o culto ao homem, É o homem que deve ser cultuado. Eles diziam, eles inventam um monte de desculpa, Mesmo os padres que estão dentro dessa religião do homem, mesmo muitos padres não sabem disso, eles não têm o conhecimento profundo disso, porque é preciso pegar, aquele fio de Ariadne para a gente poder construir toda e ter um entendimento de toda essa nova doutrina deles, Isso que o padre Caldeirão faz no livro do Prometeu. Então, eles ficam dando desculpas, Eu já vi umas que são até muito interessantes, dizer que tem que receber na mão, porque na mão a gente faz um troninho, para Nosso Senhor, Isso é mentira, Ele tem que receber na mão, porque é o homem que é cultuado, Outra também é dizer que nos primeiros séculos, era comum comunhão na mão, Comunhão na mão. Ora, nos primeiros séculos, a comunhão era depositada na mão, mas com véu, isso em casos muito especiais, muito raros, mas com véu, punha-se a comunhão na mão, mas jamais o fiel poderia pegar a hóstia consagrada, Ele levava até a boca, e de joelho, Ele levava até a boca, mas nunca fazia esse movimento de pegar.
Então é uma mentira também, né? É uma mentira. Na realidade, a comunhão é na mão, em pé, porque é uma celebração do homem, né? É a celebração do homem, é um culto ao homem. E o homem não se ajoelha diante de nada. Outro ponto, o Concílio Vaticano II substituiu a religião cristã por uma nova religião, a religião do homem. E a religião do homem, e o concílio admite que o homem é somente imagem de Deus, né? Quer dizer, quando o concílio admite que o homem é a imagem de Deus e essa religião é uma religião do homem, forçosamente o concílio admite que essa religião ela é idolátrica. Porque se o homem é criatura, né? E é uma religião para uma criatura, portanto é uma idolatria. Né? A religião do Concílio Vaticano II é um pecado de blasfêmia. É um pecado contra o primeiro mandamento, porque põe o homem no lugar de Deus. Né? O culto voltado para o homem, muito cuidado. As pessoas que estão, né, nessa nova religião, é bom que estudem, é bom que se informem, porque muitos de vocês que estão nessa nova religião do concílio, que pensam, né, seguir a nosso Senhor Jesus Cristo, na verdade não. Vocês estão seguindo uma nova doutrina, e essa nova doutrina ela é idolátrica. Ela põe o homem no lugar de Deus. E é por isso que a missa nova é um culto, né? É o mistério pascal, né? É um culto para essa humanidade. Essa humanidade que ela mesma é que deve ser adorada, né? Por isso que o Padre Caldeirão fala, né? É o culto do fariseu, aquele que se apresenta diante de Deus, né? Como se Deus que devesse alguma coisa para ele, né? Enquanto que na liturgia católica, né? Se o padre repetia o gesto do publicano antes de subir ao altar, né? Se humilhando e pedindo perdão. O culto da nova missa é uma exaltação do homem. Então o homem não se ajoelha, o homem não presta culto, né, a Deus. E por isso que o sacrifício vai sendo abolido, né, muito dissimuladamente e aos poucos. A noção de sacrifício vai se perdendo, né? E a ênfase é sempre no banquete, né? Na ceia, né? Então, a conclusão do livro do Padre Caldeirão é que o Concílio Vaticano II ele substituiu a religião de Nosso Senhor Jesus Cristo, a religião católica, por uma religião idolátrica, a religião do homem. Então, como é que se deu isso, né? O Padre Caldeirão, ele trata desse ponto num capítulo à parte chamado O Mistério de Iniquidade, né? Citando o São Paulo, quando fala do mistério da iniquidade. Então, nós vimos que o humanismo, né, na sua essência, né, nos seus princípios, é uma mentira demoníaca, né, que falsifica a natureza humana, como se o homem, né, ele não necessitasse de redenção e nem da graça de Deus, porque nega essencialmente o pecado original, né? Então, tudo que se aprende no mundo, desde a influência humanista, que ela foi muito gradativa, né, até chegar ao século XX, no século XX é que ela vai ganhar maior força, né? Então, todas as ciências, né, elas se desenvolvem a partir de uma visão humanista de humanidade, né, de homem, né? Ou seja, é o homem sem pecado original, o homem que não necessita de redenção, não necessita de graça, né? Então, na sua essência, o humanismo é uma mentira diabólica, né? É uma maneira que Satanás utilizou para aprisionar o homem na repetição do seu mesmo pecado. Eu não servirei. Isso nos seus princípios, né? Na sua consecução, o humanismo, embora seja muito perverso, né? Porque ele tem esse fundo, né,
de satanismo, podemos dizer assim, né? Porque é uma maneira de fazer uma idolatria a Satanás pelo próprio homem, né? Utiliza-se o homem, mas na realidade, né, leva o homem a um pecado contra Deus, contra o primeiro mandamento, né? E de desobediência, de não querer prestar culto, né, a Deus, de não querer, né, dar a devida reverência a Deus, né? Então, repetindo o pecado de Lúcifer, aprisiona o homem nesse pecado, né? E levando assim as almas para a condenação eterna. Agora, apesar de todo esse aspecto, né, satânico do humanismo, a doutrina humanista em si é bastante tola. Por isso que o padre Caldeirão, ele, né, ao final desse livro, ele fica um pouco cansado, né? Ele diz que talvez tenha sido a última obra dele a tratar desse tema, porque para ele é muito cansativo ter que ficar se debruçando horas e horas sobre uma doutrina tão imbecil, tão idiota, tão tola quanto a doutrina humanista, né? Que a humanidade toda embarca nisso, né? Mas é por causa da preguiça, né, de raciocínio, preguiça de estudo, né? E acaba embarcando nisso. Agora, como é que essa doutrina ela se impôs no concílio, né? Como é que foi possível aqueles homens que deveriam ter uma formação intelectual, né, filosófica, teológica, como é que esses homens conseguiram, né, beber e assimilar essa doutrina tosca, tola, e introduzir dentro da igreja essa doutrina, né? Oficializando o humanismo, né? O humanismo católico. O padre Caldeirão aqui assinala um fator decisivo para isso, né? Que é a força dos meios de comunicação, né? Então, certamente, né, em nenhum outro momento da história não poderia haver um concílio como o Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II foi extremamente favorecido pelos meios de comunicação, sobretudo a televisão. A televisão, né, século XX, né? Então a televisão favoreceu enormemente ao concílio. E a televisão, ela é uma força, né, sedutora, tem sido assim desde o seu início, né? De modo que tem-se a impressão de que aquilo que se veicula na televisão é uma espécie de verdade, né? A qual não se pode questionar. Então, as pessoas aos poucos vão concedendo, né, a sua inteligência por uma fé, né? Aqui fé que eu digo a nível natural, né? No poder da imprensa, né? No poder da imprensa. E essa imprensa televisiva, né, exerceu enorme pressão sobre os padres do concílio, sobre os bispos, né? Enorme pressão sobre eles. De modo que a televisão aí foi decisiva, né, para que se oficializasse esse humanismo. Agora, entre esses princípios do humanismo, né, e a sua consecução final, que foi esse triunfo, né, no Concílio Vaticano II, tem alguns pontos para a gente destacar. O primeiro deles, né, é a relação entre os paroquianos. Os paroquianos, de um modo geral, né, como é que reagiram a esse concílio, né? Os paroquianos estupidificados pelos meios de comunicação, né? A gente hoje usa a expressão fake news, né? As fake news, né? Que é uma expressão nova, mas o princípio é bem antigo, né? Esses donos, né, de mídia, de informação, né, eles sempre trabalharam assim. Eles sempre trabalharam, né, no sentido de tornar uma mentira aceitável. E como é que se torna uma mentira aceitável? Repetindo-a, né? O pessoal diz assim, né, que há uma frase, né, uma mentira repetida 1000 vezes vira verdade. Não é que ela vira verdade. Uma mentira nunca vira verdade, né? Mas ela passa a ser aceitada como se fosse verdade, né? Então,
os paroquianos, né, abobados, estupidificados por essa imprensa que exaltava essa vitória dos progressistas no concílio, né, passavam a ver essas mudanças como sendo boas e foram assimilando todas essas novidades, né? E nós vimos que são várias, né? A nota maior do concílio é a novidade, né? Uma nova humanidade, uma nova igreja, né? Uma nova doutrina, uma nova missa, né? Um novo magistério, né? Um novo governo para a igreja. Agora, esses paroquianos abobados, né, estupidificados pela mídia, se deixaram levar, por sua vez, também, né, pelo clero modernista. Esse clero modernista, é como naquela parábola que Padre Caldeirão conta, são como ovelhas, né, na aparência. Na realidade, são lobos, né? São lobos vestidos, né, com pele de ovelha. Esses modernistas, então, por isso que se pode dizer deles, né, que foram maquiavélicos, né? Eles, de certa forma, né, não é que eles pensassem em destruição da Igreja Católica, né? Eles pensavam em renovação da Igreja Católica, né? Eles pensavam em renovar a Igreja Católica. Mas renovar de que maneira? Eles não sabiam, eles não tinham uma resposta para isso. No entanto, eles sabiam aquilo que eles não queriam. E o que eles não queriam era a tradição. Então, por isso que tem essa nota sempre de novidade, né, na Igreja Conciliar. Eles sabiam o que eles tinham que, né, eliminar, que era a tradição. Agora, o que eles iam colocar daí para diante, né, nem eles tinham muito claro isso, né? Exceto aquele círculo mais fechado, mais íntimo, né? Esses já tinham muito claramente, né, como iam proceder a isso, né? Então, essas ovelhas carnívoras, né, que conduziam, né, essas ovelhas, que são, né, os paroquianos, estupidificados, eles conduziam as suas ovelhas de uma maneira agora diferente, né? Porque o pastor fica à frente do rebanho para conduzir o rebanho, né? Agora, esses pastores maquiavélicos, eles ficavam na retaguarda do rebanho. E como eles são promotores da dignidade humana como bem supremo, a partir da liberdade do homem, né, eles deixam as ovelhas livres para se dirigir para onde quiserem. A função deles é não deixar as ovelhas saírem, fugirem, né? Mas, por isso eles ficam na retaguarda, para impedir que as ovelhas, né, percebam o que está acontecendo, né, e empurrando essas ovelhas sempre para frente. Daqui para frente as ovelhas seguem o caminho que quiserem. E eles vão, né, empurrando, né? Então as ovelhas vão para o abismo e eles vão empurrando as ovelhas para o abismo. Que tipo de pastor é esse, né? Agora, existe também a relação entre esses lobos, né, com pele de ovelha, são chamadas ovelhas carnívoras, né, que deveriam ser pastores e não são, né? Existe uma relação deles também com aquelas forças dos poderes ocultos, né? E Padre Caldeirão conclui que não há possibilidade, né, não haveria possibilidade desse concílio ter tido tanto êxito se não fosse por essas forças ocultas, esses poderes ocultos, né? Agora, a relação entre esses poderes ocultos, né, e esses lobos com pele de ovelha, né,
é muito misteriosa para nós, porque esses poderes ocultos, né, podemos citar aqui, né, a maçonaria como sendo um deles, né, mas tem outros também, sabiam bem o que tinha que ser feito, como tinha que se fazer essa, né, essa substituição, que o que nós vemos aqui é isso, né, é uma substituição a favor do homem, né, desse novo humanismo, e para isso empregaram todos os meios que eles tinham, né, os meios de dissuasão e todo o poder econômico de que dispunham, né, para fazer com que esse clero progressista, modernista, né, liberal, levasse a cabo, né, esse projeto. Estão citando aqui o padre Caldeirão. O padre Caldeirão conclui assim, né? Há algo que evidentemente falta em nossa explicação e cuja ausência podemos apenas admitir. Ao expormos a doutrina dessa nova religião de maneira simplificada, sem os cosméticos linguísticos com que seus teólogos acostumam embelezar, então foi o que nós fizemos aqui nessas aulas, né? Procurando demonstrar a essência dessa nova religião, né? Retirando, né, todos esses recursos que eles usam, né? Porque quando se lê um texto deles, né, a pessoa não tem muito claro do que eles estão falando, mas fica muito seduzida pela maneira como o texto está colocado, né? Na realidade, a gente percebe que é uma doutrina bastante ridícula, né? Ele diz aqui, olha, tirando esses recursos, esses cosméticos, né, linguísticos, né, fica evidente o quanto é canhestra e mesmo ridícula essa doutrina. É plausível que um fradezinho soberbo, confundido por seus jejuns e os enganos do demônio, passe a pensar que é o centro do universo. Mas que milhares de bispos reunidos em concílio se ponham a cantar as glórias da humanidade, no momento em que ela vem saindo da escuridão de 2 guerras mundiais, em que vive as misérias do gulag soviético, em que se encaminha a olhos vistos rumo a abismos ainda mais profundos, não é algo que se possa explicar por simples confusões doutrinais. Para chegar ao propter quid que nos falta, teríamos que voltar às intenções que distinguimos ao falar da guinada democrática do concílio. Então, ele vai dizendo aqui, esse elemento final, né? Mas falta ainda um elo entre a elite modernista e Satanás, que é o dos lobos. Então, entre a elite modernista e Satanás tem esse elo, né, que são os lobos vorazes. Nós já vimos que tem o rebanho, né, tem as ovelhas carnívoras, que são aqueles que estão vestidos de ovelha, mas agora tem dos lobos vorazes. Esses lobos vorazes é que são essas sociedades secretas, né, que é o elo, né, entre a elite modernista e Satanás, alguns dos quais vestiram pele de cordeiro. Sendo, embora de natureza oculta, pelo menos sabemos da sua existência, pois os próprios papas antimodernos não deixaram de denunciar a conspiração das sociedades secretas contra a Igreja. E é evidente que um engano tão absurdo e tão universal quanto o Vaticano II não poderia ter acontecido sem a sua eficaz operação. Então, ao final aqui, tem um esquema, né? Não deu para eu passar no quadro aqui. Esse esquema aqui me parece feito por Monsignor Williamson, né? Que vai dando uma síntese, né? Eu vou ler aqui, porque são 3 colunas, né? Então, a primeira coluna, a religião católica, a terceira coluna, a religião do homem, e a coluna central são os truques, né, que eles usam para fazer com que a religião católica se transformasse na religião do homem sem que desse a entender que era isso que estava acontecendo. Então eu vou ler primeiro a religião católica e depois a religião do homem e depois a gente vê os truques, né? Então, na religião católica, a revelação é mistério e doutrina transmitida pelo magistério, né?
Nota fundamental: tradicionalismo. A tradição é regra da fé doutrinal. Na religião do homem, a revelação não é doutrina, mas mistério, transmitida na comunhão. Então, nós vimos que a revelação na doutrina católica, ela é transmitida pelo magistério, né? É transmitida, né, pela igreja docente. Aqui ela é transmitida na igreja comunhão. Depende de cada geração de fiéis, né? Por isso que na religião católica, esse movimento da doutrina, né, da revelação transmitida pelo magistério é o tradicionalismo, é a tradição, né? Para eles é o carismatismo. A igreja carisma, né? A igreja de Cristo. A igreja de Cristo, lembrando, né, ela subsiste na igreja católica, na doutrina deles. Ela não é a igreja católica. A tradição é regra da fé doutrinal. Para eles, né, a fé experiencial é regra da tradição viva. Eles têm uma outra noção de fé, né? A fé é virtude teologal, né, infusa na inteligência do homem, e o homem recebe no batismo. Para eles, a fé é uma experiência, né? É uma experiência religiosa. E essa experiência religiosa que é regra dessa tradição que para eles é viva, né? A tradição é viva, como eu disse, né? A tradição se dá pela palavra e não por palavras, como eles dizem, né? Porque por palavras a tradição ela fica fechada em fórmulas, né, dogmáticas que eles rejeitam. Então, para eles a tradição é na palavra, porque a palavra é viva e ela vai sempre, né, se modificando de acordo com a época e com os costumes de cada época. Doutrina católica: pelo pecado se contrai dívida irreparável para com Deus. Cristo satisfaz ao Pai com sua morte, o mistério da cruz, né? Propiciação, culto do publicano, que é a essência, né, da missa católica, né? Nós, quando vamos à missa, vamos pelo mistério da cruz, né? Pela renovação do sacrifício no Calvário, né? Por isso que estamos tristes, né? Nosso Senhor sacrificando e nossos pecados, né? Por nossos pecados, né? Na doutrina do homem, o pecado tira a liberdade do homem. Deus liberta em Cristo pela ressurreição. É o mistério pascual. Ação de graças, culto do fariseu. Vamos ver o truque deles aqui. No primeiro caso, né, questão da revelação, o truque: fórmulas dogmáticas inadequadas ao ministério, porém adequadas à nossa inteligência. Esse aqui é o princípio católico, o princípio da religião do homem, do concílio. Reinterpretação dos dogmas, inculturação e historicismo. Então, não pode haver uma fórmula para dogma, né? Isso vai depender de cada época, vai depender de cada cultura, de cada povo, né? É sempre a ideia historicista dos modernistas. No segundo caso, né, que na doutrina católica, né, pelo pecado, o homem assumiu a dívida irreparável com Deus, daí a necessidade de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Deus verdadeiro, homem verdadeiro, para pagar essa dívida, né? Então, Deus é imutável, nada perde pelo pecado, nem muda em seu amor ao pecador. Para eles, Deus ama igualmente justos e pecadores. Não é a justiça humana que salva, mas o amor divino. Então, é uma ênfase na misericórdia, né? E um detrimento da justiça. É como se fosse uma misericórdia que não leva em consideração, né, o pecado em si. Então, é uma misericórdia extremamente injusta, né? Primeiro que ela não exige reparação, né? E ela não vê níveis e graus, né, de pecado. Então, um pecado menor, nessa noção de misericórdia, né, ele é equivalente a um pecado muito mais grave, né? Ambos são pecados, sim, mas há um grau e a justiça se aplica a isso, né? Então, essa ideia de misericórdia conciliar, né, ela elimina o senso de justiça. Terceiro caso: Cristo revela o mistério de Deus, restaura a graça em nós. Por isso, Cristo é perfeito Deus, exemplar de nossa divinização. Quem o vê, vê o Pai.
Na religião do homem, né? Cristo revela o mistério do homem, restaura a natureza em nós. Cristo, perfeito homem. Não perfeito Deus, mas perfeito homem. Exemplar de nossa humanização. Quem o vê, vê o homem. Né? O Filho é a imagem perfeita do Pai. O truque deles, ser imagem de Deus, é o próprio do homem. Portanto, o Filho é o homem perfeito. O outro ponto. Por Cristo, com Ele e nele. Né? A de maior e de glória, a religião de Cristo. Exemplar de nossa divinização, liberdade no ser, na verdade e no bem. Para eles, na religião do homem. Pelo homem, com Ele e nele. Então, nós vimos aqui que por Cristo, com Ele e nele, para a maior glória de Deus. Aqui, pelo homem, com Ele e nele, para a maior glória do homem. A religião do homem no lugar da religião de Cristo. Não é mais a religião de Cristo, agora é a religião do homem. Cristo é apenas um homem perfeito. Liberdade, na doutrina católica, é no ser, na verdade e no bem. Nós não temos liberdade para o erro, para o mal. Isso é sempre um abuso da liberdade. Para eles, a liberdade no mal, na mentira e no nada. Para eles, é a religião do homem, e a ênfase na natureza do homem está na liberdade, na dignidade do homem, é a própria liberdade do homem. Portanto, o homem, essa liberdade, ela contempla no homem a possibilidade da mentira, do nada e do mal. Então, a liberdade de Deus, quando Deus criou, Deus criou por amor, Mas não se acrescenta nada em Deus no ato da criação. Deus criou, poderia não ter criado, Não há necessidade, não havia para Deus, não havia necessidade para que Deus aumentasse algo nele a partir dessa criação. Mas aqui na doutrina conciliar, o fim do Criador é a felicidade do homem. Então, assim, há uma finalidade ao Deus criar. Qual é essa finalidade? É a felicidade do próprio homem. E onde que o homem, ele vai encontrar essa sua felicidade? Na sua liberdade plena. Então, podemos concluir, que essa religião do Concílio Vaticano II é uma religião idolátrica, é uma religião que tem um culto voltado para o homem, é uma religião que destrona Nosso Senhor. Nós vimos na outra aula que o conceito de Cristo Rei da Igreja Conciliar é extraído de Jacques Maritain, no Humanismo Integral. É um Cristo que é rei sem coroa, uma espécie de rei que é governado por um parlamento, é uma monarquia parlamentar. E é um Cristo que se deve pregar como sendo ele mesmo defensor da liberdade religiosa, que para eles é o princípio fundamental das liberdades, é a liberdade religiosa. Então, diante desse quadro, e repetindo aqui, isso tudo que eu disse aqui não é o mesmo que dizer que a sede está vacante, e cair num sede vacantismo, muito cuidado com isso, Porque estes homens, eles possuem de fato uma potestade, eles exercem essa hierarquia que foi divinamente instituída por Nosso Senhor, mas cometem um pecado gravíssimo, e até seria mais cômodo, e mais fácil para eles que a sede estivesse vacante e que eles não fossem papa verdadeiramente, porque seria o pecado menor, o pecado deles. No entanto, não é isso que ocorre. Eles são papas, esses papas desde Paulo VI, são papas verdadeiros, mas que imprimiram uma nova doutrina na igreja. Nós já falamos aqui, Alguns deles pensando em fazer um grande bem para a igreja, com todas essas mudanças,
Mas, na realidade, o que se viu foi a destruição gradativa da igreja, né? Aquele processo que o próprio Paulo VI chamou de autodemolição da igreja. E depois ele mesmo diria, né, que a fumaça de Satanás, por alguma fresta, entrou na igreja. Eis aí, né? É a fresta que permitiu a fumaça de Satanás entrar na igreja. E essa fumaça de Satanás, como nós vimos ao longo dessas aulas, né, é essa doutrina perversa, satânica do humanismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.